E por que as ferramentas às vezes não funcionam? Existem alguns motivos para as ferramentas de educação não funcionar. Um deles, por exemplo, é a idade da criança estar inadequada. Não adianta você tentar pegar uma ferramenta de educação que é para um bebê e aplicar com uma criança de 5 anos, e nem pegar a ferramenta de educação que é para criança de 5 anos e aplicar com um bebê. As ferramentas, elas existem e elas incluem a contextualização da idade da criança e da maturidade da criança, porque tem coisa que vai funcionar com uma criança muito pequena e tem coisa que não vai funcionar com uma criança muito pequena. Eu vou dar um exemplo aqui. Você chama o seu filho para tomar banho e ele não quer. Ele diz que não quer, que não vai. Aí você pensa, poxa, eu vou usar aquela ferramenta de educação do tempo, de perguntar para a criança quanto tempo ela ainda quer brincar. Isso funciona com uma criança que é pequenininha, criança de 2, 3 anos. Quando ela te fala que não quer tomar banho, você pode perguntar para ela assim, você não quer tomar banho? O que você quer fazer então? Você quer brincar? Então vamos fazer assim, quanto tempo você quer brincar? Porque aí a mamãe põe um alarme no celular e você brinca mais um pouco e depois a gente vai tomar banho, pode ser? Fala pra mamãe quanto tempo você quer brincar. Uma criança que é muito pequenininha, que não tem noção de tempo, eles começam a ter noção de tempo depois de 4 anos de idade, ela vai virar pra você toda orgulhosa e vai falar 2. Provavelmente porque ela tem 2 anos. As crianças gostam muito dos números referentes às idades dela. Então a criança de 2 anos vai falar muito orgulhosa pra você, 2. E aí você pergunta de novo, então você quer brincar mais 2 minutos? Tá. Então a mamãe vai colocar um despertador no celular e daqui a 2 minutos a gente vai pro banho, tá bom? Tá bom. A criança fica feliz da vida, porque você não levou ela forçada pro banho. Ela vai brincar achando que ela manda em toda a situação, porque ela se sente no controle, você deixou ela escolher, e ela vai no tempo que ela escolheu, foi ela quem falou 2. Só que se você faz isso com o seu adolescente de 15 anos, você acha que vai funcionar? Ou com o seu filho de 7, que já tem noção de tempo, você acha que vai funcionar? A criança de 7, 8 anos não vai virar pra você e falar 2 minutos, ela vai olhar pra sua cara e falar 2 horas. Então, essa ferramenta de perguntar para a criança quanto tempo ela quer brincar funciona quando a criança é pequenininha, quando eles vão falar 2, 3, 4, 5, e aí você espera 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, porque não é nenhuma sangria desatada, não é nenhum problema você esperar 5 minutos para a criança ir para o banho, mas 2 horas seria. Então essa é uma ferramenta de educação que não funciona com crianças mais velhas, e existem ferramentas para crianças mais velhas que não funcionam com crianças mais novas. Eu vou te dar um exemplo. Existem as ferramentas dos combinados, que é quando você combina algo com a criança para você não ter problemas com ela. Então você vai levar o teu filho no mercado. Você sabe que lá no mercado vai ter aquele monte de bala, aquele monte de chocolate, e antes de sair com a criança de casa, você combina com ela. A gente vai no mercado e lá você pode escolher um doce para você. Apenas um doce. A criança de 4 ou 5 anos, ela entende o que um significa e ela entendeu o que você está querendo dizer. E aí quando você chega no mercado com o teu filho, ele pega uma bala, ele escolheu um doce, mas se ele vê um chocolate e ele quer levar o chocolate também, aí você pergunta para ele, tá, mas você quer a bala ou o chocolate? Você tem que escolher um. Quando a criança já tem maturidade para compreender isso, ela vai lá e segue o combinado com você. Mas o seu bebezinho de 1 ano e meio não tem essa maturidade ainda. Então, a ferramenta do combinado, ela demora um pouco mais para funcionar. Com bebês muito pequenos, com crianças muito pequenas, a criança não sabe o que um significa, muitas vezes, e ela não consegue cumprir o combinado com você, porque exige um autocontrole dela olhar para os 2 doces e só escolher um. E isso a criança precisa estar um pouquinho maiorzinha para fazer. Então um bebê muito pequenininho vai se jogar no chão e vai falar, eu quero os 2, e vai chorar. E aí você vai falar, olha, a ferramenta do combinado não funciona. Mas na realidade você está aplicando a ferramenta certa com a idade errada. Então esse é o primeiro ponto. Às vezes não está funcionando porque você está usando a ferramenta errada com o teu filho, para a idade dele, para o contexto em que ele está, né? Para a maturidade que ele está. Então tem ferramentas que funcionam com crianças menores e tem ferramentas que funcionam com crianças maiores. Tem ferramentas que funcionam bem para qualquer idade. Tem, mas aí você tem que saber contextualizar. Não adianta querer aplicar qualquer coisa com qualquer criança em qualquer idade que não vai funcionar. Você precisa ter em mente a idade que essa criança tem. Por isso que é tão importante você conhecer o desenvolvimento da criança. Porque se você não sabe que a ferramenta do tempo que eu falei antes para de funcionar com a criança de 5, 6 anos, você vai aplicar isso com seu filho, vai dar errado e você vai culpar a ferramenta. Você vai falar, olha aí, a ferramenta não funciona. E não é bem verdade. É que a criança de 5, 6 anos tem um entendimento de tempo diferente da criança de 2. Então, quando a criança de 2
2 anos fala, não quero tomar banho, você pergunta, tá bom, daqui a quanto tempo você vai tomar banho então? E ela te responde 2, ela tá usando de toda a inocência dela, de uma criança que não tem noção de tempo. Uma criança mais velha tem. Ela não vai te falar 2 minutos, ela vai te falar 2 horas, ela vai te responder amanhã, porque eles começam a aprender o conceito de hoje, ontem e amanhã, por volta dos 4 anos de idade. Antes disso, a criança não sabe o que é hoje, ontem e amanhã, ela sabe o que é o agora. Apenas o agora, nem daqui a 10 minutos eles sabem o que é. Por isso que eles não gostam de esperar, por isso que eles são tão impacientes com esperar. Ah, meu filho não sabe esperar. Ele não sabe esperar quando eles são muito pequenos, porque eles não têm noção de tempo. Você fala para a criança, espera 10 minutinhos que a mamãe já vai aí, a criança não tem a menor ideia do que 10 minutinhos significa. Você tem. A criança não, então ela chora, ela quer agora. Ela não sabe o que é daqui a pouco, amanhã, ontem, sexta-feira, sábado, eles não entendem. Demora um tempo para eles entenderem isso, mas uma criança de 4, 5 anos sabe. Se você fala para ela 10 minutinhos, a chance dela esperar é muito maior, porque ela sabe que 10 minutinhos não são tanto tempo. Se você fala para a criança, amanhã a gente vai passear, ela te cobra no dia seguinte. Ela fala, ó, amanhã já é hoje. Eles têm até esse conceito de que amanhã já é hoje, né? Que quando vira o dia, o que você disse que era amanhã já virou hoje. E uma criança muito pequenininha não tem. Uma coisa que a minha mãe usava muito comigo quando eu era pequenininha, eu lembro disso, eu pedia algum brinquedo, alguma coisa assim, que não tinha cabimento nenhum, virava pra minha mãe e falava, mãe, eu quero um pônei. E aí, no lugar dela falar não, porque se você fala não, a criança chora, no lugar dela falar assim, não vou te dar um pônei, não tem cabimento, isso ela falava, tá bom, um dia a gente compra. E essa frase, um dia a gente compra, fez sentido para mim durante muito tempo. Durante muitos anos eu fiquei feliz com um dia a gente compra. Porque um dia é um dia, e um dia a gente compra. Ela não disse não, ela disse que um dia. Então ainda existe esperança. Eu demorei para ser a criança que olhava e falava, um dia não, mãe, eu quero agora. Entende? Porque a relação de tempo, o entendimento de tempo da criança vai mudando. E é por isso que ferramentas de educação precisam ser contextualizadas conforme a idade da criança. Não dá para pegar qualquer ferramenta e aplicar com qualquer criança em qualquer idade. Não vai funcionar. Você tem que saber qual ferramenta que funciona melhor com a idade que o seu filho ou a criança que você está lidando se encontra. Por isso que é importante você saber o desenvolvimento da criança. O que crianças com 2 anos entendem, o que crianças com 4 anos entendem, o que crianças com 11 anos, que é a idade do meu irmão, entendem. Tiago já tem um entendimento muito maior do que hoje, aos 11 anos, do que quando ele tinha 8. Então esse é o primeiro ponto. Não adianta aplicar ferramentas aleatórias em idades aleatórias. Pode ser por isso que não está funcionando.